Bom dia, segundo ano. Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos aprender sobre cantiga popular. Quem aqui já ouviu uma cantiga popular? Tenho certeza que vocês conhecem alguma, como por exemplo a música do Alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ou então aquela música, marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso pro quartel. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse tipo de música, principalmente quando vocês eram menores, tá? O nome disso é cantiga popular. Olha só, vamos ver aqui. O que é uma cantiga popular? São como histórias cantadas e conhecidas por várias gerações. Ou seja, provavelmente os seus pais ouviram as mesmas músicas que vocês, dessas cantigas populares, tá bom? Que são essas musiquinhas que a gente escuta quando a gente é criança, que os nossos pais escutam quando eles escutaram quando eles eram crianças, que os nossos avós também. Então, são essas historinhas que são cantadas, passadas de gerações em gerações, tá? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Por que a cantiga popular ela é importante? Vocês sabem dizer? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de alguns motivos do porquê que ela é tão importante. Ó. As cantigas populares, elas ajudam na aquisição da linguagem. O que é a aquisição da linguagem? Quando a gente começa a escutar a canção popular, essas musiquinhas e essas canções desde criança, elas ajudam muito a aumentar as palavras do nosso vocabulário. Por isso que quando a gente ia para a escola, quando éramos menores, a gente escutava as professoras cantando várias musiquinhas pra gente, não é? Elas são muito importantes porque elas fazem a gente desenvolver a nossa linguagem, o nosso vocabulário, ensinam aquelas crianças que estão aprendendo a falar como é que elas pronunciam as palavras. Então, elas tiveram uma importante contribuição na linguagem de vocês, tá bom? No falar de vocês. Outra coisa muito importante é o desenvolvimento afetivo. Vocês sabem o que é desenvolvimento afetivo? É quando a gente consegue sentir mais de pertinho o outro, é quando a gente consegue sentir o carinho. Todas as vezes que, quando nós éramos crianças, que o nosso papai, a nossa mamãe, ou nosso vovô, vovó, começavam a cantar as cantigas de niná pra gente dormir, a gente sentia uma tranquilidade, uma proximidade com os nossos familiares, né? A mesma coisa com as professoras que cantavam pra gente quando nós éramos criancinhas, tá bom? De vez em quando até eu canto pra vocês, né? Quando eu quero ensinar alguma coisa de legal, e aí eu utilizo esses ritmos da cantiga popular, certo? Então, outro ponto positivo, o sentimento de pertencimento. Por quê? Porque a gente sabe que muitas dessas músicas atravessam a nossa cultura, né? Então a gente se sente pertencente a uma cultura onde a cantiga popular ela faz parte da nossa cantiga de roda, ela faz parte de várias brincadeiras, certo? E também as cantigas elas passam noções morais e éticas. A gente vê que as letras de muitas dessas cantigas elas não são apenas utilizadas para nós brincarmos ou para nós cantarmos aleatoriamente, elas têm um significado, tá? Então eu quis trazer aqui um pouquinho da importância da cantiga popular, para a gente continuar mantendo essa prática, né, dessas cantigas, ensinando aí por mais gerações, tá bom? Agora eu trouxe um exemplo de cantiga popular, olha só, a música do Alecrim. Vamos cantar com a tia? Ó. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O que vocês conseguiram perceber aqui? Olha, essa palavrinha não tem a mesma terminação dessa? Então, isso aqui a gente chama de quê? Nós chamamos de rima. Rima é quando as palavras elas possuem o som semelhantes, os sons parecidos. E em textos poéticos, como a cantiga popular, isso aqui é muito comum a gente encontrar essas rimas, né? Nessas musiquinhas. Olha só. Ó. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Olha como rima aqui, ó. Assim e alecrim. Também é uma rima. Então vamos ver o que é rima? Rima é a semelhança sonora que há nos versos. Tia, mas o que é verso?
Nós já vimos o que é verso, mas vamos relembrar. Verso é cada linha poética, ou seja, cada frase que existe nessa cantiga popular. Por exemplo, ó. Foi meu amor que me disse assim. Isso aqui é um verso, tá bom? Que a flor do campo é o alecrim, é outra frase, ou seja, é outro verso. Então, os versos de um texto poético, como por exemplo dessa cantiga popular, os versos são frases, tá bom? Cada frase aqui. Então, isso aqui expressa uma ideia, isso aqui expressa outra ideia. São duas frases, ou seja, dois versos, tá bom? A união desses dois versos forma uma estrofe, tá? Olha só o que é estrofe. Reunião das linhas poéticas, ou nada mais é do que o conjunto de versos, tá? Então a gente pode ver que aqui é um conjunto de versos, e que nesse conjunto de versos a gente encontra as rimas. A mesma coisa é aqui, no começo da cantiga. Olha só, a gente encontra as rimas, nós encontramos, ó, alecrim, alecrim dourado é um verso, que nasceu no campo, é outro verso, sem ser semeado, tá? E a gente pode observar, ó, as terminações aqui que rimam, tá bom? Isso aqui forma uma estrofe, tá? Então a tia queria dizer que no livro de língua portuguesa de vocês, na apostila, que eu vou colocar na agenda, vocês vão se deparar com uma cantiga popular e com uma atividade para vocês recriarem uma cantiga popular. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente colocar as palavras de vocês, tá? Vocês só vão utilizar o começo da cantiga, como tem lá no livro, e vão completar com as palavrinhas de vocês. Então, usem a imaginação para vocês criarem os versos e as estrofes. Usem também a imaginação para vocês encontrarem palavras que rimam, como a gente viu aqui, que são palavras que têm as terminaçõezinhas parecidas, o som, tá bom? E façam no caderno de português de vocês, tá? Lá no livro tá pedindo para confeccionar um cartaz, mas isso era pra gente fazer em sala de aula. Como por enquanto a gente tá conversando por aqui, vocês vão fazer no caderno, tá bom? Não esqueçam de se inscrever e de curtir os vídeos no canal pra gente ter um feedback se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo, tá? Ativem um sininho que é pra vocês olharem as próximas aulas e a gente vai se encontrando pelo Zoom, tá bom? Um beijo, meus amores, e até mais!